cada vez mais um ambiente contaminado por informações e imagens completamente falsas. O X, que é a plataforma do Elon Musk, limitou o uso daquela inteligência artificial Grok para edição de imagens. Agora, esse serviço só vai poder ser usado por assinantes do X. Hoje, ao pedir edições, alguns usuários já receberam essa mensagem que você tem aí dizendo, abre aspas, a geração e a edição de imagens estão atualmente limitadas a pagantes. Você pode assinar para desbloquear esses recursos. Fecha aspas. Só que os assinantes ainda podem usar o Grok para editar imagens no aplicativo e no site separadamente, fora da rede social. A própria plataforma admite essa brecha, admitiu a BBC, a rede de televisão BBC. Nossa equipe fez um teste e com apenas um login e um comando simples, a ferramenta retornou com a imagem alterada. Essa restrição ela vem depois que o chatbot começou a atender pedidos de usuários para mudar imagens de outras pessoas sem o consentimento delas. Um levantamento feito pela agência Bloomberg revelou que o Grok publicou cerca de, presta atenção, 6.700 imagens identificadas como sexualmente sugestivas por hora. Isso num único dia. 6.700 imagens por hora modificadas com conteúdo sexual. Esse número corresponde a 85% de todas as imagens geradas pela ferramenta nesse período. No mesmo período, outras 5 plataformas de inteligência artificial juntas publicaram 79 imagens desse tipo. Nós tentamos contato com a rede social X, com um representante, mas até agora não tivemos nenhuma resposta. E sobre esse assunto, um assunto importantíssimo nos dias de hoje, a gente conversa com o José Telmo, que é publicitário e professor de marketing digital da ESPM. Professor José, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Um bom dia. Bom, eu vou começar perguntando justamente sobre essa restrição do X, porque no fim ela acaba abrangendo só os comandos dentro da plataforma, mas as edições, essas continuam acessíveis, possíveis de outras maneiras, em outras frentes. Esse movimento é eficaz? Ele funciona? Ou ele é só uma tentativa aí de fazer de conta, de colocar panos quentes em reações recentes a tudo isso? Bom dia, Leilane. Essas modificações, elas sempre acontecem após a necessidade, após a situação como acontece. Como tem o bom e velho ditado, né? Depois que a porta é arrombada, vamos verificar a fechadura. Porque muitas ações não têm como ser totalmente previstas antecipadamente para uma plataforma ela modificar, ainda mais quando ela vira tendência, quando muitas pessoas começam a utilizar. O que eles estão fazendo, que foi até apontado na reportagem, é que mudou o acesso, mudou o processo, mas ele continua lá existindo. E para isso ser modificado na plataforma, leva muito mais tempo. Provavelmente o que eles vão fazer, uma vez que eles descobrem novas utilizações, porque quando uma plataforma ela chega para o uso da população, um grande número de pessoas, é que começa a se descobrir novas formas de fazer e, infelizmente, o tempo de reação que podemos agir enquanto algo não deva ser utilizado, né, vamos dizer assim, ou que não deveria ser usado, não seria o correto, não seria o ético, e aí se descobre que o tempo de reação não é necessariamente rápido o suficiente. Eles não tirariam a plataforma do ar, mas já gera alguma limitação, mas não é, como você mesmo apontou, o suficiente, não é o necessário. Teria que ser visto ainda outras formas de limitar o seu uso ou a razão do seu uso. E gera lucro para a plataforma, né, professor? Porque quem quer fazer isso, quem quer usar com má intenção essa ferramenta, fatalmente vai pagar por isso, né? Sim, porque nós estamos dentro de um conceito da rede social. A rede social ela trabalha muito a questão da economia da atenção. Então, quanto mais tempo a nossa atenção está dentro das redes sociais,
dos serviços digitais. Quanto mais tempo permanecemos dentro desses cercados digitais, melhor para a plataforma, seja dentro da ideia do uso do serviço monetizado, como você mesmo acabou de dizer, ou então de publicidade, ou mesmo para aprender sobre o consumo, sobre o uso. Então, o tempo de permanência dedicado à plataforma é um retorno em conhecimento de público, em utilizações. O que acontece é, no sentido negativo, é quando descobrem, dá para fazer isso aqui. Então, isso aqui dá para gerar uma polêmica. Dá. Por que polemizar? Porque geralmente vai atrair mais atenção, mais clique. Ou então vão fazer as alterações, como diz na matéria, das imagens gerando deepfake, gerando uma imagem falsa do que ela promete ser. E isso gerando problemas maiores ainda, o que gera mais tráfego, mais buscas, mais utilização. Então, é necessário, por isso que é necessário mesmo uma revisão de certas práticas e limites, e atrelar isso à justiça, atrelar isso a leis, atrelar isso a uma regulação para que possa evitar que mais pessoas sejam prejudicadas e permita também às plataformas para que elas possam ajustar os seus usos a tempo. Gabeira, a sua pergunta para o professor. Bom dia, professor. De fato, a gente observa que a Grok regula apenas na questão do dinheiro, né? Se você tem o dinheiro, então ela edita as imagens que você quer que ela edite. Mas é preciso ter um outro critério. Esse outro critério realmente depende de algum tipo de regulação. Mas a grande dificuldade é que esses mecanismos ou essas técnicas estão evoluindo muito rapidamente. E, às vezes, a própria regulamentação é tardia e as pessoas que cuidam da regulamentação entendem muito pouco disso. Como superar essa questão? Como um país pode chegar a um tipo de regulamentação adequada, digamos assim, up-to-date? Acredito que, primeiro, a gente partindo da seguinte ideia, de que por mais que a gente gere a nossa regulação 1.0, ela ainda não é a final ou não é a perfeita, mas é alguma coisa. Nós temos o Marco Civil, nós temos outras legislações, temos a LGPD, temos nosso próprio conjunto de leis aqui no Brasil, algumas inspiradas no modelo europeu, mas que é necessário o constante debate, o constante revisão, o ajuste. Sempre vai ser um ajuste após o problema. Sempre vai acontecer isso. Porque na medida que a tecnologia, a inovação, tudo está acontecendo, nós estamos respondendo ao que está acontecendo. Mesmo em sala de aula, como eu me encontro quando eu vou dar aula com os meus alunos, é sempre uma reação às novidades, ao que está acontecendo. Então, a legislação, as regulações, os regramentos, eles são necessários a partir de um debate. Então, surgiu essa necessidade, assim como teve me corrija se eu estiver errado, a Lei Carolina Dickmann com relação à postagem de imagens não autorizadas, isso acaba sendo uma revisão agora no quesito de manipulação de imagens ou outras que já tem na nossa legislação, o uso de imagens sem autorização ou de adulteração, a sua divulgação, isso já é coberto dentro da nossa legislação. Só precisamos não apenas fazer uma constante revisão, um constante debate sobre o assunto, mas também que seja permitido uma rápida aplicação dessas limitações, mesmo sendo em ferramentas que estão aqui em solo brasileiro, ou que sejam ferramentas estrangeiras que estão atuando aqui no país, que tem a sua representação, tem seu escritório, mas que tem que cumprir os regramentos da soberania de um país. Professora, a regulação ela vem sempre, como o senhor falou, a reboque da tecnologia, né? É mais ou menos mal comparando a questão do doping e do antidoping, que está o tempo todo correndo atrás, tentando atualizar para manter aquilo em funcionamento. O senhor citou aí várias leis, a gente tem aqui no Brasil, entre essas que o senhor citou, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela pode ser aplicada em casos como esse? De que forma?
no quesito muito da utilização de informações. Todo mundo, quando entra numa rede social, num site, no e-commerce, sempre ele é regulado pela LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados vai proteger você da má utilização, mas não vai impedir a prática, seja através de uma plataforma ou seja através de um usuário, como aconteceu na matéria, foi abordado pela matéria, porque a lei, ela não é de certa forma, a lei não é um impeditivo, ela é um sistema punitivo, ela é uma forma de coibir a situação. Infelizmente, dada uma questão ética ou uma falta de uma liberação digital, uma capacidade do indivíduo entender que internet, mesmo depois de 20, 30 anos que estamos com internet, não é uma terra sem lei, não é uma terra onde pode se fazer tudo. Eu acredito que a aplicação da lei, seja para indivíduos, seja para empresas, é uma forma de demonstrar os limites e que é apenas nesse processo de punição. E, claro, precisamos ir, como bem você utilizou a palavra a reboque, das novidades, do que está surgindo, a gente revisar constantemente leis, pautas, regras, para deixar sempre, também como disse Gabeira, up-to-date, né, atualizados, para que seja, sim, cada vez mais seguro, seja por uma questão da sexualidade, seja por uma questão de idade, o território digital, e a gente continuar utilizando as ferramentas para a evolução, para uma aprendizagem, para a diversão, mas não para coisas que vão machucar, ferir, vão ultrapassar limites éticos e prejudicar pessoas. Sempre que se estabelece essa discussão, não é, professor, alguém levanta a mão para apelar à liberdade de expressão. No caso aqui, nós estamos falando bem claramente de um crime óbvio e absoluto cometido contra um determinado indivíduo. Né? O senhor vê perspectiva, mesmo diante do poderio dessas redes sociais, né, dos donos dessas redes sociais, ancorados hoje no presidente Donald Trump, o senhor vê alguma perspectiva de alguma tentativa global de estabelecimento de regras para que não se dê, por exemplo, o que já aconteceu aqui no Brasil, num passado não muito distante, quando o Poder Judiciário diz, olha, isso aqui está violando a nossa Constituição, mas a rede social está abrigada no outro país e diz, olha, nosso escritório não está aí, não podemos fazer nada, reclame na porta seguinte. Eu acredito que a Europa, ela sempre tem uma vanguarda nessa questão. Na corrida com relação às leis, a nossa LGPD é baseada na GDPR europeia, na lei deles de proteção de dados. Então, acredito que se for uma junção de vários países, de vários órgãos, em prol de um benefício coletivo e mundial, porque da mesma forma como essa situação gerou problemas aqui no Brasil, que a gente está discutindo, também está sendo debatido na Europa, nos próprios Estados Unidos, na Índia. Outros países também estão passando por isso. Então, passa a ser necessário um contexto mundial de debate e, claro, não esperar que, quando todo mundo concordar, vamos ter uma lei mundial. Não. Tem que ser feito. No Brasil temos que ter o nosso debate, em Portugal tem que ter esse debate, na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Índia. Cada país tem que fazer as suas leis e regras conforme dentro das suas limitações e necessidades, mas que também possa integrar através de órgãos estrangeiros, órgãos mundiais como a ONU e outros, para que essas leis comecem a ser efetivamente aplicados para coibir não só, vamos dizer, situações onde a plataforma permita, ou seja, a necessidade de regulação da plataforma, mas também regulação das más práticas, práticas criminosas. De forma alguma, como falamos em regras, é para coibir a liberdade de expressão. Todo mundo tem a liberdade de expressão, mas quando essa expressão ela visa ferir, machucar, deturpar, prejudicar os outros, então deixou de ser uma liberdade de expressão, passou a ser um crime. Muito bem, quero agradecer ao professor José Telmo, publicitário, professor de marketing digital da ESPM, pela entrevista. Boa tarde para o senhor e até a próxima.
Obrigada. Muito obrigado. Aí, Muito obrigado, pessoal, dona pela sua Didi, tá com orgulho do seu filho? Agora, meio-dia e 20, nós